Filipenses capítulo de número 2, para uma breve meditação e em seguida celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje, já com a mudança do horário de verão, então, graças a Deus que você está aqui. Glória a Deus, não perdeu o horário. Acredito que não dá para perder o horário na parte da manhã. Só temos que ter cuidado no horário da tarde. Ok, meus irmãos? No horário do culto à noite pode ser que esteja um pouco claro ainda. Então, cuide bem. Almoce antes, descanse bem, para você à noite estar aqui no culto, para não atrasarmos também. Ok? Filipenses capítulo de número 2. Diga glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão para a glória de Deus. O texto da carta aos Filipenses, irmãos, é muito interessante. Você já deve ter lido várias vezes, ou então ouvido várias vezes ministrações sobre esse texto, porque é o texto do autoesvaziamento de Cristo. É o texto em que o Deus se fez homem. E é comum a gente ver homens querendo ser Deus. Não é muito normal a gente ver as pessoas poderosas querendo deixar o seu posto de poder e se aniquilar, e se anular. A gente vê um anseio do homem pelo poder. A gente vê um anseio do homem por ser famoso. A gente vê esse anseio e esse desejo do ser humano, desde que o ser humano passou a existir, há um anseio e há uma busca em ser famoso, em querer ser alguém, em querer aparecer, em querer o poder. Portanto, tem tanta gente rica no país que às vezes se envolve no poder político, sabe para quê? Só por causa do poder, não é por causa de dinheiro. Já tem dinheiro demais. E ele agora, o anseio dele é ter o poder, a autoridade. Só que Deus, irmãos, nunca nos colocou para governar, para mandar, para influenciar, dominar o ser humano.
Quando Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva, Deus colocou no jardim e colocou para que eles dominassem o quê? As coisas. Mas o homem deixou de dominar as coisas e passou a dominar pessoas. Isso é tão interessante que se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente está querendo dominar a vida dos outros. Se a gente não cuidar, a gente deixa a nossa vida, as nossas coisas e passa a dominar dos outros. Passa a cuidar da vida dos outros. Mas Deus não criou o homem para dominar o homem. Deus criou o homem para dominar as coisas. E a partir das coisas o homem pudesse ser servo do Senhor e senhor das coisas. Nós somos servo do Senhor e senhor das coisas. Nós não somos senhor de pessoas. E escravo e servo das coisas. Inverteu-se os valores. Hoje nós somos escravos das coisas. A gente dá a vida para ter as coisas. E queremos dominar sobre pessoas para ter as coisas. Jesus foi o contrário. Jesus tinha o poder, tinha toda a autoridade. E abriu mão de sua glória. E abriu mão do seu poder. E abriu mão do seu trono. E abriu mão da capacidade de mandar e desmandar. Abriu mão de toda a autoridade que tinha, se esvaziou, se humilhou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, a ponto de morrer a morte de cruz. Esse é o texto do autoesvaziamento de Deus. Deus quis assim. Quando você ouvir alguém falando que Jesus foi torturado, não acredite. A morte foi de forma brusca. A morte, o ato foi de forma cruenta, cruel, mas a morte de Cristo não foi um martírio, foi uma entrega. Cristo disse no seu evangelho, foi para essa hora que eu vim. Eu vim para esse ato, eu vim para esse momento. Cristo veio para se entregar. Cristo não resistiu. Quem resistiu foi Pedro, querendo cortar a orelha de um soldado que veio prender Jesus. Mas Cristo, em momento algum, resistiu à morte. Se entregou por nós, se entregou por mim, derramou seu sangue puro no Calvário, no madeiro, para que hoje, através do sangue de Cristo, nós pudéssemos estar aqui, reunidos em seu nome, celebrando a vitória da cruz, celebrando a morte de Jesus e a ressurreição dele naquela tumba fria, ao terceiro dia, e nós, através dessa morte, fôssemos levantados em nossa morte, em nosso pecado, em nosso delito, e hoje vivêssemos para a glória de Deus. Só aquele que crê nisso, levanta a mão para o céu e adora a Ele. Você está debaixo de uma promessa, mas para você estar debaixo dessa promessa, Jesus se fez carne. Jesus tabernaculou entre nós, Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus foi 100% homem, Jesus foi 100% Deus. Jesus não usurpou de ser igual a Deus quando ele era homem, ele se esvaziou. Então, a primeira consideração que quero fazer sobre esse texto é a postura de humildade de Jesus, a atitude e postura de humildade de Jesus. E uma afirmação que eu quero fazer sobre esse texto: Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mesmo sendo homem, mas nunca usurpou de ser igual a Deus. Quando foi homem, sentiu sede. Quando foi homem, sentiu fome. Quando foi homem, descansou. Quando foi homem, teve limitações. Quando foi homem, passou por privações. Não usurpou. Não ufanou. Não se aproveitou da divindade, não tirou uma casquinha da divindade para se beneficiar. Na hora da maior angústia de Jesus na cruz, ele sentiu sede. O salmista diz que nessa hora o céu da boca com a língua colou e se tornou uma só carne, a ponto de secar a garganta de Cristo. Lhe deram vinagre, colocaram uma esponja
na ponta de uma vara, e subiram até na cruz, para levar aquela esponja molhada, cheia de vinagre. Era uma espécie de vinagre com mirra, era uma espécie de vinho entorpecente, que amortecia e que amenizava a agonia. Jesus não quis. Jesus sofreu, mesmo sendo Deus. Passou por essa angústia, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Outro destaque, além dessa afirmação que ele sempre foi Deus, que eu quero dizer aqui no verso 7, a lei do desapego. Jesus desapegou de tudo. Jesus desapegou de tudo. E a tendência sua e minha, como cristão aqui na terra, é ir desapegando das coisas aqui da terra, para irmos para com Ele, para a glória de Deus. Se nós não desapegarmos aos poucos das coisas aqui da terra, irmãos, nós não estamos prontos para morarmos com Ele. A tendência minha e sua é desapegando daquilo que está aqui. Não fixe os seus olhos nessa terra, porque essa terra não é a terra da sua promessa. A terra da sua promessa não está aqui. Você não é daqui. Você é um forasteiro aqui. Você é do céu e a sua terra é a nova Jerusalém. E é para lá que você está caminhando. Não se apegue muito aqui não. Desapega. Desapega. Não fique agarrado aqui não, brigando com família, brigando com pai, com esposa, com filho, brigando com, por causa disso, por causa do carro, por causa da moto, por causa da casa. Ei, você quer ficar na terra? Depois que Jesus voltar e levar a igreja, você fica com os carros tudo aí, com os bois das fazendas, você fica com tudo, com as roupas das lojas, e nós vamos para o céu. Desapega. Não morre em cima disso não. Não morre em cima dessas coisas não. Porque isso aqui vai passar. O nosso Senhor já morreu por nós, já nos salvou e nos levantou da nossa morte, do nosso pecado. E hoje estamos vivos. Nós só estamos passando uma temporada. Desapega. Se deu para comprar, glória a Deus. Se não deu, vem com a roupinha velha do ano passado e passa o Réveillon. Eu tenho que ver que roupa que eu vou comprar. Porque não se mata por causa dessas coisas não, irmão. Se der, deu. Se der para você comprar, para você e para o outro, abençoa o outro também, porque vai ser de Deus, você vai ser um canal e um instrumento. Se não der, amém. Se não der, amém. A gente tem que viver consciente. Com aquilo que Deus nos deu, é o suficiente para nós irmos passando. E se Deus prosperar mais e te enricar, Deus te abençoe, eu quero que Deus te dê mais. Eu quero que Deus te prospere o tanto que Ele quiser. Isso não é pecado, não é pecado. Não é pecado. Esses dias tinha alguém fazendo uma crítica em redes sociais, que Jesus não cobrou para pregar, nem para multiplicar pão. Como eu sabia que não ia dar ibope na rede social, era de fora, pessoal de fora de outro estado. Eu falei assim, Jesus tinha tesoureiro para contar o quê? Perguntei. Se não tem dinheiro, eu vou andar com tesoureiro para quê? Jesus mexia com dinheiro, Jesus tinha tesoureiro, tinha gente que cuidava da bolsa e o cara ainda era ladrão. Fica tranquilo, Jesus não é contra dinheiro, Jesus não é contra prosperar a sua vida. O que Jesus é contra é você ser apegado nisso mais do que nele, mais do que na glória dele, mais do que na palavra dele. Quem está me entendendo? Esse texto nos ensina a lei do desapego. Esse texto ensina também que Jesus se fez homem, e ao se fazer homem, ele aceitou se sacrificar. Ele se rebaixou. Ele rebaixou o nível. Ele deixou de ser Deus e veio ser mero homem aqui. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo o seguinte, eu não lembro o nome, que Deus não chamou ele para construir igreja, nem ser pastor de igreja. Ele é só ministro da palavra e auxilia ministérios. Então ele não é pastor de uma igreja local, mas se ele fosse, ele ia construir uma igreja com uma porta de entrada de 1,5 metro de altura. Para os membros, eu falei, não sei se vai entrar gente, né? Mas, ele falou, os que entrar, tem que entrar de joelho, curvado assim, ó. Para entender que aqui dentro, o nosso chamado é para se humilhar. Porque Jesus, quando saiu do céu, ele estava de pé lá na sua glória. Quando ele entrou na terra, ele entrou assim, ó.
se rebaixando ao nível do homem, mesmo sendo Deus. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. Se humilhar. Porque quem se humilha, não se sente humilhado pelas pessoas. Costumeiramente a gente vê crente magoado. Magoei. Machuquei. Estou sofrendo. Sabe por que você está se sentindo magoado ainda? Porque você não se humilhou verdadeiramente. Porque quem já está humilhado não tem como o outro humilhar. Se você já chega para mim humilhado, como que eu te humilho mais? Jesus chegou na terra humilhado. Como alguém ia humilhar? A Bíblia não diz que as pessoas humilharam a Jesus. A Bíblia diz que Jesus se humilhou. A postura do cristão é se humilhar antes. Sabe por quê? Porque o morto não sente dor. A Bíblia diz que nós já morremos para o mundo. Nós somos mortos para o mundo. Então, se somos mortos, nós não sentimos dor nenhuma. Você já viu? Belisca um defunto. Puxa a orelha dele. Vê se ele reclama. Eu lembro do velório do pai da Sara. O irmão da Sara. A Sara tem um irmão que ele é meio... Ele é uma benção. Nós estamos orando por ele, né, Sara? E ele mexia com o cabelo, mas eu acho, era um refúgio dele, ele queria, acho que a vida toda ele queria balançar o cabelo do pai dele, ele não tinha um relacionamento muito bom com o pai estava no caixão. E ele ficou bagunçando o cabelo do pai dele, um cabelo fininho, né? Levinho, ele ficava balançando. Eu vi no coração dele, sabe o que? Um refúgio. Ele nunca teve quase tempo com o pai dele para fazer aquilo quando o pai dele estava vivo. E tanto era que ele estava fazendo aquilo ali como uma brincadeira, bagunçando o cabelo do pai. Agora eu bagunço seu cabelo e você não fala nada. Ele falava isso aí no velório, o povo até estranhou. Mas não era um refúgio dele, porque depois que enterrou, depois que sepultou, ele entrou em crise lá. Entrou em crise. E eu fiquei olhando aquilo e falei, o morto não reclama, né? Tem muito crente que está vivinho ainda. Tem muito cristão que ainda está muito vivo, a carne dele está muito viva, o sentimento dele está muito vivo. Se alguém nem cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele fica uma semana ou duas sem vir na igreja. Ele está vivo, ele não morreu para o mundo ainda não, ele está vivo, o sentimento dele está vivo, ele anda assim, como um fio desencapado, qualquer pisão que der no dedo dele. Eu lembro-me que uma vez na ordenação pastoral, uma ordenação que teve de pastores, sabe o que o pastor... Passou as últimas 2 semanas, o pastor ia ordenar um obreiro dele. E toda vez que o pastor ia cumprimentar ele, pisava no pé dele. O pastor principal. Pisava no dedão. Ia cumprimentar a paz, irmão. Passou umas 2 semanas pisando no pé dele. E no dia da ordenação pisou de novo. O cara manifestou. Falou, você não está aguentando um pisão no pé, irmão? Como é que você quer ser pastor? Você não está aguentando ninguém falar nada para você? Como que você quer ser pastor? Sabe por quê? Porque a gente ainda está vivo. Responde muito à altura. Nós estamos no toma lá da cá ainda. Aqui é crente, mas eu peço uma licença para o Espírito Santo e qualquer coisa nós resolvemos na base da carne. Está cheio de eu. Ainda não se humilhou. Está para frente ainda. É bicudo. Ainda responde grosso. Está bravo. Mas a Bíblia diz que Jesus se humilhou. E se nós somos seguidores e servos de Jesus, a nossa postura é se humilhar. É com essa postura que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. É com essa postura que nós vamos ser desafiados a entrar aqui, pegar o pão, pegar o cálice e dizer assim, bendito seja o Senhor.